Alô pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos dando início a mais um episódio do nosso Parabolando Podcast. Estamos iniciando aí, né, uma segunda temporada, já estamos no terceiro episódio. Olha aí. Né, do livro de Apocalipse, né? Apocalipse ou Revelação. Episódio passado nós falamos o tempo está próximo, falamos sobre tempo Kairos, sobre tempo Cronos, e hoje nós estamos aí, prazer, meu nome é João, nós vamos falar dessa pessoa bastante interessante, que vale a pena a gente conhecer um pouquinho dele, né, neste dia, mas o episódio do Parabolando Podcast, ele está ao ar todas as segundas-feiras. Agora estamos com os ajustes de horário, né? Na segunda-feira nossos episódios vão entrar ao ar aqui nos Estados Unidos às 8 horas da noite, 8 p.m., ok? E no Brasil às 22 horas. Tá? Nós adiantamos um pouquinho, uma hora. Nós temos uma diferença de 2 horas, temos algumas coisas na segunda-feira, que é o dia que entra o episódio. Temos algumas coisinhas para fazer e tá ficando muito apertado, tá? Para fazer o download, para fazer isso tudo. Então, né, nossos episódios, então 8 p.m., 8 horas da noite daqui nos Estados Unidos e 22 horas horário do Brasil. Os nossos episódios estão disponíveis aí no YouTube, no Facebook, no Instagram e também na radioaibo.com, lá no Japão. Tenho recebido algumas notícias do Japão. Oh, que beleza, tá? que Pessoas coisa boa, que têm nos seguido. Falando em seguir, Alfredo, tem muitas pessoas que estão começando a seguir o nosso canal, se inscrevendo. Que bom. Né? Não deixe de fazer seu comentário, não deixe de dar o seu joinha, que é uma coisa muito importante, que a YouTube entende que o material é de primeira qualidade e manda isso para mais pessoas, tá bom? Beleza. Então eu convido você a sempre estar se inscrevendo. Se você ainda não é inscrito ainda, se você está nos visitando, né, alguém te convidou ou mandou para você aí o link, dá aquele, né, se cadastra, né, se inscreve e também mande, né, para as pessoas que você gosta, que tem interesse de aprender um pouco da palavra de Deus. Perfeito. Né? E nós estamos aí no assunto atualíssimo, né, que é os últimos tempos. Que os últimos tempos são esses, né? E hoje nós vamos falar de alguém que foi escolhido, né, para estar num local específico para receber uma revelação de grande importância e que quem não fala sobre Apocalipse, né? Agora nós vamos falar sobre essa pessoa bastante interessante, né? Nós estamos no capítulo 1 ainda, aqui vamos chegar aqui no versículo 9, né? Semana que vem nós vamos falar sobre os 7 Espíritos e Jesus, que vai ser o nosso 4º episódio. Já convido você, semana que vem, né? Os 7 Espíritos e Jesus vai ser o próximo episódio. Mas hoje nós vamos falar do nosso querido João, né? O João, uma pessoa bastante interessante, bastante especial, e que passou e teve o privilégio, né, de encontrar face a face com Jesus, né, passar uma temporada com ele e foi o apóstolo que viveu mais tempo, né? Yeah. Tá bom? E aí, Alfredo, como é que tá aí? Hoje tá um friozinho, continua friozinho, tá, né, Alfredo? Friozinho. Bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todos os nossos ouvintes, todos que nos seguem aí no nosso podcast. E hoje, né, vamos estar falando sobre o autor do livro do Apocalipse, né? Uau. Apocalipse, que no estudo teológico ele entra na matéria de teologia sistemática, matéria chamada escatologia, né? Que vem de escatos, né? Que escatos quer dizer últimas coisas. Escatos, do grego, final, né? Do grego, escatos, que quer dizer as últimas coisas. Logia, que quer dizer o estudo, então seria o estudo das últimas coisas, né? E nós vemos que tudo aponta, né? Desde Gênesis já aponta para as últimas coisas que irão acontecer. Tem um fim, um propósito, né? Assim é o plano de Deus, o plano de Deus para o homem, para todos aqueles que creem nele, né? O plano final, ele revela ao apóstolo João. Né? E Deus sempre, ele faz assim, ele escolhe pessoas as quais ele vai usar para passar a mensagem dele para os outros, né? Sim. E João foi uma dessas pessoas. Um privilegiado aí, né? Um privilegiado, e que foi escolhido para escrever o livro do Apocalipse. Sim. Para nós entendermos melhor, nós vamos ler aqui o versículo 9, aqui do capítulo 1.
João se apresentando, não é? E você vê que João ele não fala aqui de quem que ele era filho, de quem que ele era, porque para quem ele estava escrevendo já conheciam muito bem ele. Ele nem precisava dizer, sou o João. Sim. Já sabe quem está escrevendo, né? Ok. Então ele diz assim no versículo 9, assim, olha, eu, João, irmão vosso e companheiro convosco na aflição, no reino e na perseverança em Jesus. Estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Muito bem. Então, ele se apresenta aqui, ó, eu, João, irmão vosso, e isso é o que nos faz ser um só povo, né? É por isso nós chamamos um ao outro de irmão, porque somos filhos de um mesmo pai, gerados pelo mesmo Espírito. Entendi. Né? Então, às vezes nós falamos coisas e dizemos coisas, mas às vezes não pensamos o porquê, não é? Uma delas é essa, irmão, né? Uma delas é essa, que nós, no nosso meio cristão, a gente chama um ao outro irmão, não é? Ô irmão, como é que tá? Tudo bom? Ô meu irmão, por que nós nos chamamos de irmãos? Sim. Não é? Porque nós somos filhos do mesmo pai, gerados pelo Espírito, não é? Então, como nós somos gerados do Espírito, e aquele que é gerado do Espírito como Jesus também foi gerado do Espírito, se torna filhos de Deus, não nascidos da carne, mas do Espírito. E todos sendo filhos de Deus, formamos uma só irmandade. Que está escrito em João 1 também, né? João 1, não é? Então você vê que é um costume sempre da igreja primitiva, desde o começo da igreja, chamar um ao outro de irmão, não é? Então nós somos irmãos em Cristo, irmãos verdadeiros. Às vezes nós não sabemos se um irmão nosso de sangue irá herdar o reino junto conosco. Sim. Né? Mas todo aquele que recebeu a Cristo, que se foi dado o poder de ser feito filho de Deus, esse vai conosco, estará no mesmo reino com o mesmo Pai. Por isso nós nos chamamos uns aos outros de irmão. Entendi. Né? Então João falou, irmão vosso. Ele fala assim, e companheiro convosco. Aí ele fala na aflição. Olha que aqui coisa. A minha versão fala tribulação. Na tribulação, na aflição. Né? Então, o que João está dizendo aqui? Que a aflição do meu irmão e a tribulação do meu irmão é minha também. Eu sou companheiro de vocês na tribulação. Porque até chegar nesse ponto aqui, né, para ele estar nessa ilha aqui, o que aconteceu, né, no decorrer desse tempo, né? Porque passou-se, o João, ele passa, primeiro, ele estava, quando começa o ministério de João, né, João é irmão de Tiago, né, Tiago que no hebraico é Jacobo, né, Jacobo, Tiago é Jacó. Sim. Né? E João é irmão de Tiago, os dois filhos de Zebedeu, que eram pescadores. Pessoas simples, né? Pessoas sem... Porque, veja bem, para escrever algo desse tipo aqui, para receber algo desse tipo, veja bem, eram pessoas simples. Né? Sem nenhuma formação, né? João nunca foi para uma faculdade, né? Nem doutorado, mestrado, PhD, né? Essas coisas todas. E teve, né? A gente vai ler até, no caso, até o capítulo 22, né? A revelação que teve de coisas futuras, né? Sim. Então... Eram homens simples, estavam ali pescando. Não que outros homens letrados também não possam receber como Daniel também, como não, Daniel, não é como isso. Paulo, né? Que Paulo, é muito letrado, né? Mas estou dizendo que Jesus vem para todos, vem para todos, né? Ele não. E João é um deles. João é um deles. Sim. Estavam ali pescando seu peixinho, salgando, vendendo, né? Sim. De repente... Fazendo seu comérciozinho ali. De repente passa o Filho de Deus ali, na beirada do mar, e olha para eles e chama eles para segui-lo. Eles deixaram as suas redes e foram seguir a ele. Porque havia a expectativa já da vinda do Messias, né? E quando Jesus ele é batizado por João, não este, né? Havia o outro João que era o Batista, que era primo de Jesus. E João, filho de Isabel, com Zacarias, né? Então João, o Batista, era primo de Jesus. Ele batizou Jesus e aí Jesus começa o seu ministério por volta mais ou menos dos seus 30 anos. E aí o que acontece? Havia ali, muitos já tinham ouvido a pregação de João. Tinham ouvido João dizer, olha, eu não sou o Messias. Eu sou só aquela voz que clama no deserto. O primo de Jesus, o Batista, ele dizia, eu sou a voz que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor, né? Endireitai as vossas veredas e tal. E quando
Jesus vem até ele, até o seu primo, João Batista, para se batizar. João Batista fala, não, eu que preciso ser batizado por você. Jesus fala, não, vamos cumprir toda a lei e tudo. E aí Jesus começa o seu ministério e havia aquela expectativa. Uhum. E aí Jesus olha para João e Tiago e fala, vocês dois aqui, segue-me. Né? E eram discípulos de João, eles eram discípulos de João Batista. Uhum. Okay. Quando Jesus passa, o João Batista diz assim, olha, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando Jesus chama eles, eles o seguem. Eles seguem Jesus. E aí vem, olha que coisa interessante. Aquela palavra de Jesus é muito verdadeira. Ele olha para os discípulos um dia e ele fala assim, olha, deixa eu falar um negócio para vocês. Não foi vocês que me escolheram. Foi eu que escolhi vocês. Amém. Eu cheguei para vocês e chamei, vem e segue-me. Não somos nós que escolhemos seguir o Cristo, não somos nós que escolhemos seguir Jesus. Mas é o contrário, é Jesus que olha para a nossa miséria, olha para nós pecadores e diz, você, através da sua palavra, que é a semente que vem ao nosso coração, o Espírito Santo vem, regenera o coração do ser humano e ele ouve essa palavra. E aí ele segue. O vem que Jesus fala para João e para Tiago é o mesmo vem que ele fala para nós hoje. Ok. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados, Muito e eu bem. vos aliviarei. Uhum. Então, o João também, ele era chamado de um discípulo amado. Olha só, vamos abrir lá no Evangelho do próprio João, que escreveu, no capítulo 13, no versículo 23, quando Jesus estava na ceia, ele estava anunciando quem iria trair. No versículo 23 diz assim, olha, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado próximo a Jesus. Um dos seus discípulos, aquele a quem Jesus amava. Então, João, havia um diferencial na vida de João. Ele era chamado discípulo que Jesus amava. Entre os 12, veja que Jesus tinha 72 discípulos. Ele escolhe 12, aos quais ele nomeia de apóstolos, que seria enviados, a palavra apóstolo é enviado. Desses 12, tinham 3 que andavam próximo dele, que era Pedro, Tiago e João. Uhum. Não é? João era chamado discípulo amado, tanto que na ceia ele estava reclinado próximo a Jesus. Aqui no capítulo, no mesmo evangelho de João, no capítulo 19, no versículo 26, de novo, quando Jesus está sendo crucificado, ele diz assim, vendo Jesus ali a sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe, mulher, eis aí o teu filho. Depois, quando Pedro e João vão até o túmulo, aí fala de novo, o discípulo a quem Jesus amava e Pedro. Ah, tá. Então veja que esse João que escreve o Apocalipse era chamado de o discípulo amado. Por quê? Sempre tem aquele que é mais chegado. Não tem como, né? É verdade. Como. Aquele que caminha, aquele que está do lado. E Jesus amava João. Alguns dizem assim que alguns chegam a dizer que Pedro era o discípulo que mais amava Jesus, né? Mas João era o mais amado por Jesus. Não é? Então você vê que Jesus tinha essa preferência, esse amor, esse maior cuidado com João, tanto que quando Jesus ressuscita e vai falar com Pedro e diz para Pedro, Pedro, você me ama, tal, e eles estão andando, Pedro fala assim, e o que será desse, João? Jesus fala, o que tem você com isso? Se eu quero que ele fique até que eu venha. Então pronto. Se eu quiser que ele fique até eu vir, eu amo João. Né? E João não morre, esse João ele não morre de morte de martírio, não é? Sim. Aliás, a palavra mártir no grego significa testemunha. Aqui quando João fala testemunha, ele está falando mártir, né? Testemunha. Ah, ok. Mas é aquele que testemunhavam até a morte, por isso que eram chamados de mártires, não é? João não, João ele morre de velhice em Éfeso, depois que ele volta da prisão, do exílio que ele estava em Patmos. Ele ainda fica um tempo em Éfeso. E ele leva Maria, mãe de Jesus, para a casa dele para cuidar dela. Tanto Jesus amava ele. E que Jesus não deu a sua mãe aos cuidados dos seus irmãos. Porque Jesus morreu muito jovem, né?
Então, 33 anos, por volta de 33 anos, né? E a mãe dele estava ali. E era nova, era adolescente ainda, né? Em torno de 17 anos, mais ou menos. Quando ela teve Jesus. 16, 17 anos, mais ou menos. Se contarmos, ela deveria ter aí os nem seus 50. Nem 50 anos. Nem 50 anos, né? E aí Jesus olha e fala para João, cuida da minha mãe. Sim. Confia a ele, né? E tem várias histórias da tradição que dizem que por várias vezes, né, tentaram matar o apóstolo João, né? Uma delas diz, a história, a tradição conta que ferveram um caldeirão de azeite e jogaram João vivo dentro para matar ele e não aconteceu nada. Ele ficou vivo, não é? Pois dizem que jogaram ele de um penhasco e quando foram pegar os restos dele lá embaixo ele estava vivo, dizendo, filhinhos, amai-vos uns aos outros. E por aí vai. Fala, esse cara não tem jeito, manda ele para Patmos. Isso é tradição que diz, né? Mas o fato é que ele não morre. Martirizado, né? Como outros. Foi o único que morreu de velhice. De velhice, né? Você vê que Pedro morre, segundo a tradição, né? Crucificado de ponta cabeça. Paulo, segundo a tradição, também decapitado. A Bíblia não fala nada a respeito, mas a tradição vai contando como morreram. Como morriam naquela época, né? Quando Nero, quando outros imperadores, né, de Roma estavam na frente do poder, como é que acontecia normalmente a morte, né? Exato. Então, você veja que quando Jesus se transfigura no Monte Tabor, estavam presentes com ele Pedro, Tiago e João. Quando Jesus vai orar no monte sozinho, na última hora, antes de ele se entregar, estavam com ele Pedro, Tiago e João. Muito bem. Na cruz, só João. Né? E aí ele diz aqui, né, companheiro vosso, na tribulação, ou seja, a tribulação de todos nós, não é? No reino, né, companheiro de vocês também no reino. Que reino? Esse é o reino dos céus. Exatamente. Não o reino, como Jesus diz lá, meu reino não é desse mundo. O meu reino não é desse mundo. Esse ele está falando de qual reino aqui? Do reino eterno, né? Do reino eterno. Você veja que João está falando isso aqui preso. Ele está falando do reino. Que você fala de reino quando você está preso, né? Você está preso, você está numa ilha exilado, e ele fala, não, no reino. Falo, mas que reino? O reino de Roma, esse reino que nós estamos? Não estou falando desse. Eu estou falando do reino de Deus, que é superior a todos os reinos passam. Mas esse aqui é para sempre. Então João fala, companheiro de vocês, na aflição, no reino e na perseverança em Jesus. Então, apesar da tribulação, nós estamos em um reino no qual nós perseveramos em Cristo Jesus. Amém. Que beleza. E ele fala assim, eu estava na ilha chamada Patmos. Então aqui você vê que... que é na Grécia, né? Na Grécia, ali na região da Grécia. São milhares de ilhas. Várias ilhas. Com certeza é um lugar muito bonito, né? Muito bonito. E essa ilha Patmos era uma ilha usada, segundo os historiadores, era usada como prisão. É uma ilha grande lá da vida, né? Como lá do Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro. Então, como prisão para pessoas que eram prisioneiros e tal, mandava-se para aquela ilha e falava, ficam aí presos. Então, como era crime ser cristãos, o que os imperadores costumavam fazer? Eles viam e falavam assim, não adianta eu ficar matando cristão. Que cada vez mais eles... Vamos pegar o cabeça. Pega o cabeça deles, que assim se desmonta. Porque o que as pessoas pensam? Eles pensam assim, se eu pegar o cabeça de uma organização e destruir a organização pela cabeça, a organização se desfaz. Só que a igreja, ela é diferente das organizações do mundo, porque a cabeça da igreja é Cristo. Não é? E o Espírito Santo é quem está na comunidade. Então, eles pegam o cabeça que era João, bispo, né? João que era apóstolo de Jesus Cristo, eles vão pegar esse último apóstolo aqui e prende ele, que assim acaba com a igreja. Mal sabiam eles que eles estavam levando João para ter uma revelação do futuro do reino, não é? Então pegaram João, lá na ilha de Patmos. Vou silenciar ele lá, né? Aí lá é que ele tem a maior revelação da vida, não é? Então você vê, e quando ele escreve assim, eu estava na ilha de Patmos, provavelmente quando ele escreve aqui, quando ele junta o material, ele já estava liberto. Porque ele fala, eu estava lá na ilha. Estava, passado. Olha, eu estava na ilha de Patmos, na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus, me pegaram.
e eu estava lá na ilha de Patmos. Ok. Estava dando testemunho de Jesus. E, então, ou você nega o Cristo, ou você nega que você é um cristão, nega e declara que Nero ou que Dominiciano é Deus. Sim. Dominiciano era na época, né? Na época. Que é o que se declarava Deus, né? Se declarava Deus. Porque era comum os imperadores de Roma e os imperadores, o faraó e todos os reis, de vez em quando um queria ser chamado de Deus, ser adorado como Deus. Esse foi um deles, né? Esse foi um deles. Dominiciano queria trazer de volta o culto de adoração ao imperador, não é? Então, por isso eles faziam a estátua do imperador e queriam que oferecesse incenso. Assim como a estátua na Babilônia, do Nabucodonosor, que os Sadraque, Mesaque e Abednego não quiseram se dobrar diante da estátua. Você vai então para a fornalha. Não, vamos. Tem problema. Tamo junto. Tem problema que nós vamos. Então, reis do antigo, da história antiga, eles queriam ser chamados de Deus. Assim também será o anticristo. Ele vai querer ser chamado Deus. E hoje, nós vemos no mundo também, em alguns lugares fechados, como na Coreia do Norte, por exemplo. Sim. Quando você vai lá, você tem que prestar homenagem às estátuas dos governadores que foram antes, não é? Uhum. Então ainda existe no homem esse desejo de querer ser Deus. Mesmo o desejo de Adão, que ele quis ser igual a Deus, não é? Comendo o fruto. Eu quero experimentar. Conhecimento do bem e do mal, porque o Satanás tinha dito para ele, vocês serão como Deus. Isso é muito tentador, hein? Conhecedores do bem e do mal. Vamos ser Deus aqui na Terra, né? Você já pensou? É isso que o imperador queria. Eu quero ser Deus aqui, conhecedor, controlador do bem e do mal. Sou eu que dito o que é o bem e o que é o mal. Sim. Não é? Então, querer ser adorado. Então, por causa disso, por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que ele deu de Jesus Cristo, dizendo, não, Jesus Cristo é o Senhor. Ele é Deus, Rei de reis e Senhor de senhores. Aí o João falou, por causa disso, eu fui jogado na ilha de Patmos. Pronto, e ali está. Por causa da palavra de Deus. Da palavra de Deus e do testemunho. De Jesus. Né? Então, nós ainda, nesse tempo que é chamado tempo da graça, que é o tempo que nós vivemos, é a dispensação chamada da graça de Deus, onde o evangelho de Jesus foi alcançando reinos, foi alcançando nações e tudo, nós não somos jogados em uma ilha por darmos testemunho de Cristo. Sim. Não é? Às vezes nós podemos arrumar algum problema, somente aqui no Ocidente, né? Porque muitas vezes nós confundimos o evangelho de Cristo com o reino do mundo. E às vezes nós entramos em trouble por causa disso, em problema, né? Sim. Mas quando nós pegamos o reino de Deus, que é para todos, nós hoje não somos perseguidos como era a igreja. A não ser em países onde o evangelho é fechado, não é? Exato. Aí nossos irmãos estão presos, nossos irmãos ainda são torturados e são presos e mortos por causa da palavra de Cristo, por darem testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Nós aqui no Ocidente, graças a Deus, ainda não está acontecendo isso, não é? Mas isso voltará a acontecer quando o anticristo vier dominar o mundo. Muito bem. Então, Alfredo, né, como nós começamos um livro, né, como de Apocalipse, sem antes nós começarmos com uma pessoa que recebeu essa revelação. Exato. Tá? É informação que não se pode deixar para trás. Não se pode. Né? João, ele escreve também o Evangelho, né, de João, e o Evangelho de João é chamado o Evangelho mais profundo, porque esse homem, esse João, que andava muito próximo a Jesus, você imagina você ter uma amizade muito próxima com Jesus. Você vai aprender muitas coisas. E até dizem que João tinha em mãos, alguns historiadores dizem que João tinha em mãos já os 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Sim. E que ele olhou e disse, olha, muito bem, Mateus apresenta Jesus como o rei de Israel, o Messias prometido. Isso é muito certo. Lucas apresenta Jesus como o filho do homem, não é? O homem, Deus que se fez carne. O Marcos, que é o evangelho de Pedro, né? Marcos era o secretário de Pedro, e ele apresenta Jesus como o servo. Você vê no evangelho de Marcos, é um evangelho curto, cheio de milagres. Sim. Né? Jesus vem como um evangelho de ação, né? De ação, né? O servo. E João olha e fala, muito bem.
Agora eu vou apresentar Jesus como Deus. Né? E ele escreve o evangelho: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Amém. Depois ele escreve também aquelas 3 cartas. Primeiro, segunda e terceira João. Você vê que nas cartas dele sempre ele fala: filhinhos, amai-vos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Né? Quem ama permanece em Deus. Né? E Deus permanece nele. E engraçado que ele já fala em anticristos, né? Fala. Fala o João, numa das suas cartas, ele fala, né? Ele fala: olha, filhinhos, tendes ouvido que virá o anticristo. Porém, já há muitos anticristos entre vocês. Todo aquele que nega que Jesus veio em carne, este é o espírito do anticristo. Porque na época de João, na época que ele escreve essa carta, havia ali uma seita dos gnósticos que tinham se convertido ao cristianismo, mas eles eram da filosofia grega dos gnósticos, e gnosis quer dizer conhecimento. E eles diziam ter um conhecimento profundo, mais especial, mais oculto, que é contra justamente o que Jesus fala: não, o que eu tive que ensinar para vocês, eu ensinei à vista de todo mundo, não tem nada oculto, né? Então eles diziam que a matéria, o corpo, era a prisão da alma. Sendo a matéria o corpo mau, ruim, que prende a sua alma, Jesus, Deus, não pode ter se manifestado numa carne. Né? Ele só se manifestou em aparência de carne. Então João fala: não, isso daí é um espírito do anticristo que está negando que Jesus veio em carne. Porque se Jesus não habitou num corpo de carne como o nosso, ele não redimiu a nossa carne, nós estamos em pecado. Com certeza. Não é? Muito bem. Então, esse é o João, que escreve o Apocalipse. O João que recebeu isso, né? Irmão, nós estamos falando, irmãos, amigos, né? Companheiros e companheiras, estamos aqui iniciando uma caminhada, né? E quando você começa qualquer caminhada, existe primeiro um planejamento, né, de uma viagem, principalmente uma grande viagem aqui, né? Porque nós vamos terminar lá na Nova Jerusalém. Descendo do céu. Nós vamos terminar lá na Nova Jerusalém, lá no capítulo 22. Então, eu quero dizer para vocês que antes nós estamos apresentando para vocês aqui, dando um pano de fundo, né, Alfredo? Exato. Dando um pano de fundo sobre como é que foi escrito o Apocalipse, aonde foi escrito, por quem, onde foi recebido, tudo isso. Até então, olha, Jesus aqui não apareceu ainda nessa história. Nós temos aqui no versículo 8, né, Jesus falando, e por aí vai, começam as 7 cartas, mas antes mesmo disso, nós estamos no capítulo 1 ainda, e tudo indica, pelo que a gente está vendo aqui, pelo que está escrito aqui, o que está na minha frente aqui, ainda vai mais, no mínimo, 2 episódios falando sobre esse versículo 1, que é a preparação. Ah, sim. Né? Não, vai, com certeza. Semana que vem, né, no próximo episódio, nós temos os 7 espíritos, você vai saber quem são esses 7 espíritos de Jesus, né? Tem os 7 candeeiros, tudo isso aí são muitas coisas, né? Que nós vamos falar, nós vamos bater um papo. Se você tem dúvida, escreve aí nos seus comentários, né, Alfredo? Escreve nos comentários. O modo como Jesus vai se apresentar a João aqui, com olhos de fogo, cabelo branco. O que significa tudo isso? Tem um então, significado muito forte. É muita simbologia, né? É muita simbologia, então precisa você estar atento, segue, né? Não segue aí no YouTube, não, que você está assistindo os vídeos, né? Interrompe que eu digo, não. Dá um pause, né? Dá uma... como é que fala? Dá uma pausa, né? No vídeo, para você, com certeza, tem muitas coisas interessantes que você pode aprender, que você pode perguntar, né? Se a gente não souber na hora aqui, a gente vai pesquisar. Com certeza, e com certeza vamos passar para você, mas não deixe de se comunicar e de perguntar, porque com certeza, né, temos muitas coisas interessantes. Que olha, quando a gente entrar nas cartas, né? A partir do capítulo 2, você vai ver quanta coisa, né? Nessas cartas aqui você fala assim, meu Deus, o que é isso, né? Não, nas cartas às 7 igrejas da Ásia, né? Sim. Nós vamos estar falando ali onde ficava essa igreja, como era, que costumes eles tinham, sim, aonde fica hoje as ruínas dessas igrejas. Os prós e os contras, né? Os prós e os contras. Por que em cada igreja Jesus faz uma promessa diferente, né? Então, nós vamos ver muitas dessas coisas. É uma viagem muito interessante. E quando passa da igreja, que entra-se para as revelações que João vê do céu, sim, multidões vestidas de branco, 24 anciãos em volta do trono. Vai, é muita coisa, né? Coisa linda, linda. Cavalo, né? É cavalo, é espada, é muita cor, né, Alfredo? Tem muita cor, né? Cores. Vermelho, preto, amarelo, né? Tudo com o seu sentido e o porquê que tinha esse sentido, né? Sim. Para nós hoje pode não parecer
parecer um pouco difícil, porque não conhecemos o simbolismo e o que significa aquilo. Assim como se hoje se nós pegássemos João. Se João aparecesse aqui hoje, né? Sim. E João ouvisse assim, olha, aponta o seu celular para o QR Code. Sei. Como é que é o negócio? Assim, falar, peraí. Aponte o seu celular para o QR Code. Ok. Aí João iria dizer, mas peraí, QR Code, celular, do que eles estão falando? Pois é, então é isso aí. Né? Porque... Como fazendo ao contrário, né? Ele fala, trazendo de trás para frente, né? E fala, ué, mas o que é isso, celular? QR Code? O que eles estão dizendo? Não é? Assim, para eles era muito comum aquela simbologia que para nós... Manda um zap aí, né? Passa um zap. Eu ia falar zap? Zap, ou Messenger. Messenger, né? Okay. Então são símbolos que nós temos hoje que para eles era muito... Aí você que está no Instagram aí, manda um direct. Um direct, não é? São símbolos que... você pegar esse controle aqui, tá cheio de símbolos. Tem um vermelho aqui, Sim. roxo. O que significa esses símbolos? Exato. Né? Se eu olhasse e dissesse assim, vi um controle e quem estava com o controle na mão apertou o botão vermelho. Sei, exatamente. E aí? Para quem nunca viu um controle e um botão vermelho, eu falei assim, o que significa o botão vermelho desse controle? Sim. É para ligar, ué. Para nós é fácil, mas para eles que nunca ouviram, então para eles aquele simbolismo era mais fácil, porque estavam vendo aqueles símbolos ali. Muito interessante essa, muito legal isso aí, ó. Não é? Tá? Então... O que significa, né? Quando você vê isso aqui, ó, né? Uma setinha, uma para um lado, outra para o outro, um asterístico, né? Uma casinha, né? Para quem nunca entrou em contato com isso aqui, não sabe, não teve nenhuma ideia. Dizer, o que é isso? Mas se ele tivesse tido uma visão, vi um homem com o controle na mão que apertava o botão vermelho. Você sabia que ele estava ligando alguma coisa. Agora, quando eu vi isso para nós é totalmente encoberto, porque nós não sabemos o símbolo daquela época. Sim, então tá aqui, ué. Nós vamos aprender. A gente tá junto aí. Não é? Beleza, Alfredo? Então pronto aí, você já viu quem é esse João, né? João, o discípulo amado de Jesus, filho de Zebedeu, irmão de Tiago. Pescador lá da Galileia. Certo. Uma cidade, o irmão teve lá, um lugarzinho. Sim. Pequenininho. E aqui tá onde que chegou esse João, né? Onde que chegou esse João, né? Eu fico imaginando João hoje lá, com Jesus no céu, né? Sim. Então tá lá o pessoal do Parabolando Podcast falando lá da gente lá. Falando do que o Senhor me mostrou há 2000 anos atrás, quase. Sim. Uau. Rapaz. Que coisa maravilhosa, né? Tá bom então, pessoal. Então, né, muito bom ter tido você mais uma vez aqui no nosso episódio de hoje, né? Que prazer. Meu nome é João. Então ele disse um prazer para você, com certeza você foi apresentado, já sabe quem ele é, né? Já sabe o que ele fez, de onde ele veio, né? Com quem ele andou, qual era a profissão dele, aonde ele ficou e que ele morreu de velho, né? Morreu de velhinho ali, né? Na igreja de Éfeso. Sim, e pronto. Beleza? Então pronto aí, ó. O João está se apresentado. Queria agradecer a você, não deixe de compartilhar. E de fazer o seu comentário e fazer sua pergunta, né, Alfredo? Pode fazer a pergunta. Tenho certeza que você tem muitas perguntas, tá bom? Agora, Alfredo, para a gente já encerrando o nosso episódio de hoje, o que você deixaria aqui para aqueles que estão nos ouvindo, nossos web espectadores, ou os que estão nos ouvindo? Alguns nos ouvem e outros nos assistem e ouvem também, né? O que você diria, baseado nessa palavra de hoje, para a gente estar despedindo do pessoal aqui hoje? Ok, para todos nós que têm nos ouvido hoje, algo importantíssimo que eu vejo nessa palavra aqui é a nossa comunhão como irmãos, sermos irmãos e companheiros na aflição, no reino e no testemunho de Jesus Cristo, né? Então, esse companheirismo, essa irmandade, ela não pode ser destruída por coisas que não são do reino de Deus, não é? Há muitos irmãos em Cristo hoje que por causa de um reino do mundo, sim, às vezes estão chateados uns com os outros. Não, nós somos irmãos em Cristo e é isso que nos une. Só o que nos une é Cristo. As outras coisas eu posso torcer pro Parmeira, posso torcer pro Santos. Ou pro Corinthians, meu. Pro Corinthians, tá tudo beleza. Isso aí não tem problema nenhum. O que importa é que em Cristo nós somos um. Sempre. E na aflição nós somos companheiros, no reino de Deus, no testemunho que damos de Cristo. Essa união em Cristo é que agrada a Deus. Com bom e com suave que os irmãos vivam em união. É isso aí. Tamo junto. Tá bom? Então, um grande abraço para vocês. Nos vemos até o próximo episódio, que vai ser os 7 Espíritos e Jesus. Amém. Tá bom? Nos vemos. Tchau, bye, bye. Tchau.